A todos e todas, estamos de volta para mais um episódio do nosso ABDT Entrevista. O ABDT Entrevista é um programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho que visa dar voz aos nossos confrades e confreiras para expor para a comunidade jurídica nacional e internacional a sua visão sobre temas polêmicos, temas atuais, né, que ilustram essa grande gama de complexidades que é o direito do trabalho brasileiro e mundial. E hoje eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar a nossa caçulinha na Academia Brasileira de Trabalho. É a nossa confreira mais nova, que tomou posse recentemente e é também a primeira mulher professora titular da UNB. Minhas senhoras e meus senhores, com vocês, a doutora Gabriela Neves Delgado, a nossa querida, amada, confreira e talentosíssima jurista e professora. Gabriela, que bom recebê-la no ABDT Entrevista. Querido Pamplona, obrigada. Boa noite a todas e a todos. É de fato um prazer participar desse momento, entrevistada por você para a Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Que honra ser chamada de caçulinha, ter entrado nesse grande time. Então, de fato, é uma honra. Eu estou aqui à disposição. E a honra é toda nossa para podermos ouvir e aprender com você. Hoje você vai falar de um tema que é objeto das suas reflexões há algum tempo. E é um tema realmente que interessa não somente o direito do trabalho brasileiro, mas mundial. É o tema trabalho plataformizado. Direitos fundamentais trabalhistas para quem? Essa é a pergunta que não quer calar. Senhoras e senhores, com vocês, Gabriela Delgado. E aí, minha amiga? Bem, eu queria primeiramente avisar aos nossos, ouvintes, os participantes, que as reflexões que eu estou trazendo aqui hoje são reflexões que foram apresentadas na audiência pública organizada, sistematizada pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal em dezembro do ano passado. Na verdade, eu participo de um coletivo, que é o Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania, e um grupo de estudiosos, pesquisadoras e pesquisadores, se debruçou sobre o tema para levar para o Supremo Tribunal Federal algumas respostas aos questionamentos que foram feitos à época sobre o regime jurídico adequado a ser aplicado às relações de trabalho entre as empresas de plataformas, prestadoras de serviços de transporte de pessoas e mercadorias, e os motoristas entregadores a elas vinculados. Na verdade, para pensar esse tema, duas dinâmicas complementares precisam ser feitas, e é a partir daí, Pamplona, que eu quero partir. Uma primeira reflexão, que é um movimento pontual e específico de indicação rigorosa do tipo jurídico selecionado. Quer dizer, a gente está aqui discutindo o reconhecimento do regime jurídico adequado para esses trabalhadores. Então, primeiro, uma perspectiva restritiva, de análise pontual. E um segundo movimento, que é o que você traz aqui como apresentação do tema, que é um movimento ampliativo, direcionado à interpretação constitucional, ao bloco de constitucionalidade e à noção expandida de direito fundamental ao trabalho digno. Então, para tentar refletir sobre esses dois caminhos, 4 questões precisam ser esclarecidas. A primeira questão, ao meu ver, diz respeito ao enquadramento jurídico adequado da atividade econômica desenvolvida pelas empresas de transporte de pessoas e mercadorias que atuam por meio de aplicativos digitais, que é o que a gente está chamando aqui de empresas plataformizadas. Num primeiro momento, esse reconhecimento foi feito como empresas uberizadas, mas são todas as empresas que exercem o transporte de pessoas e mercadorias por meio de aplicativo digital. Apesar dessas empresas costumeiramente se apresentarem ao grande público como empresas de tecnologia, a atividade econômica efetivamente prestada, desempenhada por essas empresas,
é a atividade de transporte de usuários individuais. E isso é importante, especialmente no caso brasileiro, porque algumas evidências elas já foram comprovadas. Por exemplo, o CAD, ele constatou em procedimento formal de enquadramento econômico que a empresa Uber, ela explora o transporte de pessoas. Este é o serviço. Essa é a atividade econômica. Só que esse transporte, ele é intermediado, aliás, ele é organizado, gerido por meio de uma plataforma digital. Para além disso, a Uber, ela obteve, junto ao INPI, o reconhecimento da sua marca vinculada especificamente à atividade de transporte, mediante o uso de tecnologia disruptiva. Isso é importante. E não bastasse esses reconhecimentos formais, que eu estou identificando aqui, seja no CAD, seja no INPI, toda a estratégia de marketing desta grande empresa também remete especificamente ao serviço de transporte, que é a atividade que movimenta o seu negócio. Então, a tecnologia para essas empresas, ela tende a aparecer apenas como meio operacional para o exercício da atividade econômica preponderante, que é a atividade de transporte. E então, Pamplona, é com base exatamente nesse reconhecimento da atividade econômica como atividade de transporte que resultam as responsabilidades empresariais, ou melhor dizendo, deveriam resultar as responsabilidades empresariais, pelo menos pela observância de deveres mínimos, deveres contratuais mínimos, como, por exemplo, a responsabilidade trabalhista, consumerista, previdenciária, o dever de transparência. Não há como viabilizar a figura de um Estado em plenitude, com essa finalidade democrático de direito, se nós retirarmos o padrão responsabilizatório das empresas. É como se as empresas fossem ocas ou não existissem. Uma vez que existe uma atividade preponderante e que é conformada à atividade empresarial, a responsabilidade, ela necessariamente precisa se configurar. Então, essa é a primeira questão, que é pensar objetivamente na atividade econômica preponderante. Feito isso, nós partimos para a segunda questão, que é um debate importante no campo do direito do trabalho, você vai concordar comigo, que é averiguar se há possibilidade jurídica de intermediação ou terceirização de serviços nesse caso. Para mim, como regra, é claro que tudo precisa ser feito na análise do caso concreto, mas consideradas premissas teóricas, a resposta seria negativa. Aqui, nós não estamos tratando de uma intermediação ou de uma terceirização de serviços, porque a plataforma digital, ela tende a se apresentar como a prestadora direta da atividade de transporte. Ela usa a tecnologia, mas a atividade central preponderante, como eu disse, é a atividade de transporte. Por que isso? Vamos pensar no real do trabalho. Essa empresa, ela atua em nome próprio, com a sua tecnologia de conexão digital, com o seu padrão de qualidade, com a definição de preços e mecanismos telemáticos próprios para o controle dos trabalhadores e em favor da sua clientela. Portanto, a empresa de plataforma é que organiza, gere, disciplina a atividade econômica, sendo ela, enfim, portanto, a detentora do meio de produção. Então, se ela é a detentora do meio de produção, nós temos que considerar que há uma relação jurídica de trabalho direta entre as partes. E aí, essa seria a nossa terceira pergunta, o terceiro questionamento. Qual seria, essa é uma pergunta que vem muito para nós, né? Qual seria a autêntica natureza jurídica dessa relação firmada entre a empresa de transporte de pessoas e mercadorias e os motoristas entregadores a elas vinculados? Eu não tenho dúvida de que nós estamos aqui tratando de uma relação de trabalho. Nós não estamos tratando de uma relação civilista ou de uma relação comercial.
Isso é muito importante, porque há uma prestação de serviços. Nós podemos aqui nos questionar se esta relação de trabalho se configura como relação de emprego, mas não há dúvida de que é uma relação de trabalho. Esse é o primeiro ponto. E aí eu te diria, porque nós, inclusive, temos uma identidade em relação a isso, porque eu sei que você tem muita força e vocação também para as artes. Eu, na verdade, gosto. Mas vamos lá. Se no imaginário das artes em geral, por exemplo, os roteiristas, eles podem modificar fatos, adaptar realidades para o cinema, para as minisséries, fachadas falsas, podem passar a ideia de prosperidade. No direito não é assim. E no direito do trabalho não é assim. Porque o real do trabalho, o concreto do trabalho não tem adaptações. Então, eu diria que é o trabalho prescrito, é o trabalho formal que deve corresponder ao real do trabalho, e não o contrário. Então, se o trabalho real é que é o prevalecente, se a avaliação tem que ser feita a partir da realidade posta do trabalho vivo, esse raciocínio ele precisa ser levado em consideração para que nós possamos responder essa terceira questão. Qual é a natureza jurídica dessa relação? É uma relação de trabalho. E note, é muito interessante aqui nós pensarmos como os países do globo, de uma maneira em geral, seja por opção legislativa ou por decisão das suas mais altas cortes, têm reconhecido essa relação de trabalho. De um modo em geral, no direito comparado, o reconhecimento é pela natureza empregatícia do vínculo estabelecido entre as plataformas digitais de transporte e seus motoristas entregadores. E veja que é muito interessante observar a perspectiva do direito comparado, porque no direito comparado há muita ênfase ao princípio da primazia da realidade sobre a forma ou sobre as formas. Este princípio, ele se tornou um elemento hermenêutico imprescindível, Pamplona, para a aferição dos pressupostos da relação de emprego no âmbito internacional. Inclusive, a OIT, ela adotou o princípio da primazia da realidade sobre a forma como seu filtro interpretativo na recomendação 198 de 2006. Essa recomendação, ela vai propor o estabelecimento de presunção relativa de reconhecimento de vínculo de emprego, quando presentes os pressupostos constitutivos para essas relações em plataformas. Então, vejam, a OIT, ela não estabelece qualquer presunção absoluta de negativa de vínculo de emprego em plataformas digitais. E nós que somos professores, universitários, pesquisadores, sabemos muito bem disso, porque no campo da racionalidade, o científico, o que é científico, é o saber que não se julga absoluto. Então, não há como se pensar que de plano, de uma forma fechada, rigorosa, não há possibilidade de se reconhecer vínculo de emprego entre Aquela linha de Karl Popper, né? A tese só é científica se ela pode ser falseabilizada, se ela pode ser contestada. Ou seja, que ela não é, porque o que é absoluto é somente a crença, é a fé, e não a ciência. Eu acho isso sensacional. E que aula, minha amada. Que aula você está dando. É isso mesmo. O que é absoluto é somente a crença e a fé. Estou anotando aqui. É isso mesmo, já estou E sou aprendendo. eu aqui, eu estou dando dica para a nossa caçulinha brilhante, nossa pequena notável, olha só. Mas siga aí, termine. Eu já estou com a caneta na mão e também estou anotando, porque a gente participa, ensina em alguma medida, mas aprende muito mais, né? Nessa relação de É que, reciprocidade. na Eu te verdade, agradeço quem muito. ensina é aquele que de repente aprende, né? De É repente, isso. essa é a ideia. E eu estou muito feliz de fazer, de ouvir, de aprender, de refletir. Quero deixar aqui gravado no ABDT Entrevista que eu estou reiterando ao meu convite constante para gravar um episódio do Papinho com Pamplona com Gabriela Delgado. Quem É sabe, quando esse verdade. episódio for ao ar, eu já Não, não nós teria realizado faremos. Nossa, esse sonho, imagina. É né? verdade. Mas que Mas só se eu aula! for na Bahia, eu queria dizer que eu vou, mas se for para ir na Bahia, nessa terra maravilhosa,
com os trabalhistas aí e, se possível, comer um acarajé. Vai comer um acarajé aqui na minha casa. Será um prazer. Vou receber você e toda a minha matilha pamplona vai recebê-la também aqui, os Obrigada. meus, Mas os meus pequeninos. obrigada, Pamplona. Mas olha, Pamplona, isso que eu estou falando mas obrigada, de fato, essa fala do que o absoluto é somente a crença e a fé, no campo da racionalidade, a gente tem que ter espaço para disputa. Por É, isso a importância do princípio da primazia da realidade sobre a forma com uma presunção relativa, porque você abre o campo do reconhecimento da realidade tal qual ela se apresenta, e essa sinalização no direito comparado, ela é tão forte que no ano passado, em dezembro do ano passado, eu estou dizendo aqui 2 de dezembro de 2024, tá? Para a gente ficar com essa data registrada. A União Europeia, ela publicou a diretiva 2024/2831, no sentido de também fixar a presunção relativa de vínculo de emprego para trabalhadores em plataformas digitais, além do reconhecimento do direito à informação e à transparência. É claro que depois esse espaço da diretiva entra em disputa, a gente tem alguns movimentos do político, mas eu queria sinalizar a importância desse reconhecimento. Então, para nós, estudiosos do direito do trabalho, e eu estou dizendo na linha do grupo de pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania, a provocação para os tribunais superiores, sobretudo para o Supremo Tribunal Federal, que irá julgar essa questão, é de que ele não fique isolado ou ilhado em sua própria produção de jurisprudência, para que a corte esteja aberta, efetivamente aberta, à possibilidade do reconhecimento de vínculo de emprego entre motoristas, entregadores de aplicativos e as empresas, e que esse reconhecimento de vínculo, se houver uma relação de trabalho e empregatícia, que ela seja feita pela Justiça do Trabalho, à luz da sim. competência dada desde os idos de 2004, então nós estamos falando de 2 décadas, pela Emenda Constitucional 45, quando ela foi promulgada, 31 ampliando de a competência. dezembro de 2004, para ser preciso, Pois é, eu olha acompanhei isso. a tramitação. Então, imaginem, nós estamos falando aqui de 2 décadas, né, de vigência da Emenda Constitucional 45, e se há uma outra preocupação, além do reconhecimento, da possibilidade do reconhecimento desta relação de trabalho, da relação de emprego, considerada toda a diretriz internacional prevalecente, é que o Supremo também reconheça a competência própria, especializada, constitucionalizada da Justiça do Trabalho. Finalmente, sim? Diga. Não, por favor. Não, aqui Pamplona. eu ia dizer dentro dessa linha, é algo, já que você gosta de anotar minhas frases, eu fico Sim, dizendo que essa realmente é o exercício do único direito verdadeiramente irrenunciável, que é o direito de ter esperança, né? é Por quê? isso. Porque realmente eu tenho esperança da realização desse seu anseio, que esse seu anseio seja uma profecia, porque nós precisamos realmente ter uma mudança da diretriz que hoje se vislumbra. É isso. E aí, nós chegamos, porque você me provocou nessa direção no inicinho da fala, nós chegamos à última pergunta da minha reflexão, que é uma pergunta que se integra à temporalidade constitucional. Então, a pergunta que fica para nós é assim: reconhecida a atividade econômica prevalecente, reconhecido que nós estamos falando de uma relação de trabalho, que há relação de emprego se presentes os pressupostos constitutivos da relação de emprego, os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, nós sabemos que a proteção constitucional ela será alcançada. Mas, de toda forma, se reconhecida a relação de trabalho, genericamente falando, esses trabalhadores em plataforma serão destinatários do patrimônio de direitos fundamentais lançados no texto constitucional de 1988? Então, a pergunta que fica para nós aqui é: a quem se destina a proteção constitucional trabalhista hoje? De outra forma, direitos fundamentais trabalhistas para quem?
Nessa direção, Pamplona, nós acreditamos, e eu defendo há muitos anos, desde a defesa da minha tese de doutorado, que a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 7º, caput, e incisos, né, correspondentes, ela traz, ou ela deveria ser lida pelo intérprete, a partir de um conceito materialmente aberto, inclusivo e integrativo de direitos fundamentais. Portanto, eu compreendo que a proteção constitucional trabalhista ela deve ser assegurada a todo e qualquer trabalhador, inclusive aqueles que se ativam nas mais variadas formas e modalidades de trabalho digital, em relações de trabalho e em relações de emprego. Isso significa que trabalhadores em plataformas digitais, eles são titulares do patrimônio de direitos fundamentais trabalhistas, como o direito, vamos falar do básico, o direito ao descanso, a limitação da jornada de trabalho, deveriam ter acesso a isso, ao patamar remuneratório mínimo, a condições de saúde e segurança de trabalho, que afinal, Pamplona, gente viva precisa de direitos. E se a Constituição Federal de 1988 fez isso em relação aos trabalhadores avulsos, porque ela construiu um mecanismo para integrar essa categoria, por que é que nós não podemos, sob um ponto de vista interpretativo, no conceito materialmente aberto do bloco de constitucionalidade dos direitos fundamentais, integrar outras relações de trabalho? Essa é uma outra disputa, apenas lembrando que eu fiz dois caminhos. Um caminho curto, assim, objetivo, de análise do tipo, e agora um outro lado, que é uma visão materialmente aberta do exercício da constitucionalidade de forma ampla pelo intérprete. E é claro que isso demanda um movimento forte, tanto da advocacia, no sentido de demandar a integração desses direitos fundamentais, e se essa provocação vier, que em sentenças nós possamos alcançar a efetivação desses direitos. Mas eu acho que o raciocínio ele precisa ser feito a partir do exemplo que está no texto constitucional, que é a figura do trabalhador avulso. Eu acho que a gente tem um exemplo paradigmático ali, em que você tem integração de direitos fundamentais, porque é isso, esse piso civilizatório, usando aqui a expressão do professor Maurício Godinho Delgado, serve para Patamar civilizatório mínimo? Isso, que ele fala do patamar civilizatório mínimo para quem? Então, é claro que todo e qualquer trabalhador precisa de um limite de jornada. Todo e qualquer trabalhador precisa de proteção à sua saúde física e psíquica. Então, vamos pensar. Entregadores que usam bicicletas, que é a categoria dos plataformizados mais precarizada, tá? Há de se estabelecer regramentos para que esses trabalhadores estejam com seu corpo físico protegido. Então, de nada adianta, vamos pensar na época da pandemia, porque eu acho que esse exemplo é emblemático, o que nós víamos, né? Quando muito, né? Porque estávamos muitos em casa, mas qual que era o retrato que aparecia para nós? De entregadores de bicicleta mascarados e de chinelo. Então, assim, que proteção que é essa? Você protege do vírus, mas não protege do acidente? Então, é isso. Qual é a medida de proteção à saúde desse trabalhador para que ele possa exercer esse trabalho? Quantas horas por dia ele pode pedalar? Ou ele pode usar o carro? Qual é o período do intervalo? São medidas básicas. E acho que a compreensão deve ser feita numa disciplina jurídica deste trabalho, não em face do tomador, mas sim numa restrição mesmo. Ou seja, para que nós pensamos em condições mínimas, né? Porque você falou, gente viva merece ter direitos. E com Caetano, gente é para brilhar e não para morrer de fome. Então é preciso garantir esse patamar civilizatório, não somente em termos de retribuição e limitação de jornada, mas em condições mínimas para ter exercido a sua dignidade. É isso. E é isso mesmo, Oxalá Caetano, mas é isso, né? Gente viva precisa de direitos, né? Precisa de luz, precisa de comida. Então, o básico
que é o que o texto constitucional estabelece, tem que ser alcançado, ou deveria ser alcançado, por qualquer pessoa que habilita sua força de trabalho e exercita essa força de trabalho. Então, é imprescindível, acredito eu, que o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, toda a estrutura do sistema do Poder Judiciário Trabalhista brasileiro, no conjunto, essa rede que eu acabei de citar, que ela esteja alinhada ao Sistema Internacional de Proteção ao Trabalho Humano, em correspondência a esse movimento expansivo que eu disse aqui, de tutela das relações de trabalho do mundo digital. Não podemos perder de vista os avanços que têm sido feitos no campo internacional, para que eles sirvam de inspiração e que, a partir daí, a gente faça as adaptações ao caso brasileiro. Vamos lembrar, inclusive, que a ONU estabeleceu, né, a ODS número 8, da Agenda 2030, e o Brasil cumpre, né, pelo menos deveria cumprir essa agenda, materialmente cumprir, onde a gente tem uma referência na ODS 8 ao conceito de trabalho decente. Como uma diretriz para capilarizar as relações de trabalho no campo brasileiro. Então, o que a gente espera, o que eu espero efetivamente, é que a tomada de decisão pelo Supremo Tribunal Federal, na jurisprudência trabalhista como um todo, esteja efetivamente, assim, é o que você chamou aqui de esperança, é uma torcida, mas é trabalho para nós também, tá, Pamplona? Porque a gente precisa se movimentar. Mas que essa jurisprudência esteja no todo alinhada ao patrimônio de direitos humanos e fundamentais trabalhistas, sendo que este patrimônio, é exatamente este patrimônio que é capaz de qualificar o trabalho humano num caminho de prosperidade, enquanto uma conquista evolutiva. Então, o nosso exercício é pensar alternativas jurídicas no mundo prático, dentro de uma estrutura prática, para que a Constituição de 88 permaneça como uma conquista evolutiva. E isso só vai ocorrer se espaços de prosperidade, que seria exatamente o exercício e efetivação de direitos fundamentais, esses espaços prevalecerem nas relações de trabalho, no real do trabalho. Então, vamos trabalhar. O caminho é esse, acho que a gente já tem refletido bastante, são assim, muitas cabeças pensantes em torno desse caminho, e a ideia mesmo, para fechar aqui a sua provocação, é que qualquer que seja a reflexão jurídica, do tipo jurídico, para a equação, relação de trabalho entre trabalhadores em plataformas e empresas de aplicativo, que a jurisprudência trabalhista brasileira não se afaste da temporalidade constitucional. Perfeito. Termino dessa Seria a forma. forma melhor de arrematar. E que aula, que conferência, que eu adorei essa entrevista, e eu quero dizer a todos e todas que estão nos assistindo que, olha, curta, comenta, compartilhe essa entrevista, vejam também as demais entrevistas no canal da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, nessa playlist do ABDT Entrevista, veja também no ABDT Memória Viva e toda a produção que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho está oferecendo gratuitamente para a comunidade jurídica brasileira e internacional. Até a próxima!